Olá, pessoal. Hoje falaremos sobre os armamentos utilizados pela Força Expedicionária Brasileira na Segunda Guerra Mundial. Falarei brevemente como entraram na guerra, quais países forçaram o país a entrar nesse grande conflito mundial e quais armamentos o Brasil utilizou quando esteve na Itália. Algo que tem que ser lembrado é que o exército norte-americano usava o mesmo armamento. Logo, não haverá vídeo falando sobre eles nesse quadro. Todavia, falaremos dos tanques e dos carros de combate. Sem delongas, vamos ao conteúdo. Sabe-se que a FEB aliou seus aliados pela pressão dos Estados Unidos para que o Brasil participasse do conflito ao lado deles. Caso contrário, seria atacado pelas forças norte-americanas no nordeste do país. Em detrimento dessa ocasião, Getúlio Vargas, presidente do Brasil, cedeu a ilha de Fernando de Noronha e a costa do Nordeste para bases militares. Além disso, a Kriegsmarine atacou os navios mercantes no Brasil, ocasionando no posicionamento de Vargas a declarar guerra contra a Alemanha Nacional-Socialista. É importante ressaltar que o exército brasileiro não estava pronto para o conflito. O armamento estava ultrapassado, logo tiveram que se modernizar, algo que não foi simples, a fim de poderem entrar no conflito, demonstrando a habilidade necessária para a situação. Agora, veremos os armamentos utilizados, lembrando que o Brasil integrou o 4º Corpo Norte-Americano sob a liderança do general Willis D. Crittenberg e, por sua vez, condicionado ao comando do 5º Exército dos Estados Unidos, sob o comando do general Mark W. Clark. A Springfield M903 é um fuzil que foi criado nos Estados Unidos no ano de 1903 pela Springfield Armory. Era um rifle de ferrolho que disparava um novo cartucho de pólvora sem fumaça de alta pressão, com uma bala Spitzer. Seu cartucho possuía 5 munições. O desenvolvimento do rifle ganhou notoriedade quando Theodore Roosevelt, que obtinha experiência na Guerra Hispano-Americana com Craig, de carregamento lento, tornou-se presidente após a morte de William McKinley, que era o então presidente e acabou sendo assassinado. Durante a Segunda Guerra Mundial, a Springfield 1903 não era o armamento principal da infantaria norte-americana. Todavia, os soldados da FEB acabaram recebendo o Springfield. O Marechal Mascarenhas de Moraes esperava que 3 regimentos da 1ª Divisão da Força Expedicionária Brasileira recebessem o M1 Garand. Porém, quando a primeira remessa do armamento chegou às mãos do 6º Regimento de Infantaria, os soldados brasileiros, na verdade, receberam 5.000 exemplares da Springfield que estavam inclusos no material obtido. Já a M1 Garand é um fuzil semiautomático criado em 1935 também nos Estados Unidos, por John Garand. O M1 Garand foi um dos projetos inovadores criado por um canadense, John Cantius Garand, que, é claro, foi contratado rapidamente pela principal fábrica de armamento dos Estados Unidos, a Springfield Armory, para elaborar o projeto. O cartucho possuía 8 balas. O novo rifle retirava os gases propulsores da bala que era disparada a fim de acionar o rifle, sendo o armamento utilizado pela infantaria dos Estados Unidos em 1936. Os primeiros rifles chegaram ao exército norte-americano em 1938. Em relação à FEB, só foram recebidas 200 unidades para treinar uma tropa que, é claro, estava limitada em relação a essa questão. A arma semiautomática carabina M1 foi criada em 1941 por David Marshall Williams. A carabina americana .30 M1 foi desenvolvida para ser uma arma semiautomática de tamanho curto, para ter alto poder de fogo, a uma curta distância. Sua origem começou em junho de 1940, como fuzil leve para o exército norte-americano para o uso do esquadrão de retaguarda e das tropas de apoio como a polícia militar, médicos oficiais e qualquer soldado em risco de ataque, todavia incapaz caso houvesse uma blitzkrieg. Ela foi projetada em torno de um cartucho destinado a preencher a lacuna entre a pistola e o rifle de batalha. Ela foi muito utilizada pelos sargentos da FEB, no qual poderiam disparar de 15 a 30 munições tendo um alcance de 200 metros de distância. A submetralhadora Thompson M1A1 foi criada em 1921, criada pelo brigadeiro-general do exército norte-americano, John T. Thompson, junto com mais 3 engenheiros para o projeto. Essa arma era conhecida como Tommy Gun. É uma arma calibre .45.
Essa arma era popular entre os policiais e os mafiosos nos anos 20. Seu tambor circular poderia ter de 50 a 100 cartuchos ou em uma caixa com capacidade para 20 ou 30 cartuchos. O exército dos Estados Unidos a adotou em 1928, assim como os britânicos, sendo utilizada na Segunda Guerra Mundial. Essa arma poderia disparar de 600 a 700 munições por segundo. Foi muito utilizada por oficiais e sargentos da FEB, como durante o assalto em Monte Castelo. Já a M3 Grease Gun foi uma submetralhadora criada em 1942 por George Hyde. A produção da Thompson M1A1 era muito cara. Para poder elaborar uma arma com um custo menor, os Estados Unidos elaboraram uma arma similar ao armamento Sten Gun da Grã-Bretanha. Devido a isso, criaram a M3 Grease Gun, sendo de fácil produção. Essa submetralhadora fez sua apresentação no final de 1942. O projeto foi realizado em paralelo às pesquisas sobre o aprimoramento da produção de armas. Ela foi fabricada por peças metálicas comprimidas. O exército norte-americano a utilizou na linha de frente em meados de 1944, juntamente com o Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos e alguns membros da Marinha. Foi utilizada pela FEB no inverno de 1944, lembrando que a Grease Gun teve muitos problemas, sendo modificada inúmeras vezes e sendo mantida apenas em 1944. Essa arma tem de 340 a 450 disparos por minuto. A M1918 Bar foi um fuzil automático criado em 1917 por John Browning. Esse armamento foi utilizado na Primeira Guerra Mundial pelo exército norte-americano. Foi utilizado como poder de fogo para avançar frente às trincheiras alemãs. Ela só foi utilizada em setembro de 1918. Possuía 20 munições e já em 1940 havia sido feita uma modificação, podendo fazer de 300 a 450 ou 500 a 650 tiros por minuto. Na Segunda Guerra Mundial havia sido feito bipé, ou seja, para dar apoio em terra. Na FEB, um grupamento poderia ter um operador de BAR, ou BAR, quando havia patrulhas pelos soldados da FEB. Até podiam usar um segundo BAR emprestado de outro grupo, que, claro, ficava na retaguarda. A pistola Colt M1911 foi criada em 1911 pela Colt Manufacturing Company. Esse modelo foi criado por John Browning. Todavia, ele trabalhava para a Colt, que ficou a par da produção. Ainda que a Colt 1911 tenha sido oficialmente listada em serviço em 1911, o modelo havia sido criado no final da década de 1890, antes de sofrer as modificações necessárias. Essa arma tinha em seu modelo original o gatilho mais largo, com um desenho de diamante ao redor dos parafusos do cabo e do ângulo em que o mecanismo do carregamento folga. A ideia para essa arma era de substituir os revólveres por pistolas semiautomáticas. Em 1918, mais de 425 mil pistolas M1911 foram produzidas para membros do governo e para o público. Em 1906, tornou-se a pistola do Exército dos Estados Unidos. Ela foi utilizada tanto na Primeira Guerra Mundial como na Segunda Guerra. E em 1924 ela havia sido modificada para M1911A1. As mudanças foram em parte externas, com um gatilho mais curto e uma mudança no formato. Isso para a arma se tornar mais simples de ser utilizada e com facilidade ao disparar. É importante ressaltar que havia 8 munições. Foi muito utilizada por oficiais britânicos e não foi diferente com a FEB, que a utilizava em missões de patrulhamento. E para finalizar, a Smith G. Wesson 1917. Essa pistola foi criada em 1917, obviamente, pela Smith & Wesson e a Colt Manufacturing Company. A pistola oficial do exército americano era a Colt M1911. Todavia, não havia um número suficiente dessa arma, então para prover às forças armadas, a Colt e a Smith & Wesson fabricaram revólveres de grande calibre e ação dupla. O governo do Brasil fez um pedido de 25 mil armas Smith G. Wesson 1917 em 1937, a fim de poder municiar os oficiais do exército brasileiro, possuindo um tambor com 6 munições. Os oficiais da FEB levaram suas armas, com destaque para o general Zenóbio da Costa, que a utilizou, todavia, de uma forma limitada. Foram muitos desafios que os pracinhas brasileiros enfrentaram. Todavia, enfrentaram como homens de fervor e coragem. Afinal, capturar 15 mil homens, sendo eles alemães e italianos, ou seja, uma divisão inteira,
é algo extraordinário. No próximo episódio falaremos do armamento pesado da FEB. Para você que não se inscreveu, a hora é agora. Se desejar, comente também. Um grande abraço e, claro, até a próxima.